Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você mais uma vez. Nós estamos começando a nossa semana de estudo da Palavra de Deus. É muito bom ter sua companhia, saber que você está aí comigo, não somente apreciando esse trabalho, mas compartilhando-o com outras pessoas me faz muito alegre, muito satisfeito. Muito obrigado por essa decisão, por esse apoio. Vamos juntos pregar o Evangelho. Se ainda não é inscrito ou inscrita no nosso canal, não se esqueça de se inscrever e ao final de deixar o seu gostei, tá bom? Vamos juntos. Lição 6, mais testemunhos sobre Jesus. O verso para memorizar se encontra em João 12:32, que nos diz: "E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim." É aqui uma situação de controvérsia. Jesus, ele realmente atraía uma multidão de pessoas, porém, Jesus não dizia o que as pessoas queriam ouvir, como os pregadores hoje fazem por aí. Jesus era autêntico, verdadeiro e honesto com as pessoas. Diziam a elas o que elas precisavam ouvir. Com isso, muitos creram nele, mas outros acabaram duvidando dele, da sua origem e da sua própria missão. Porém, os sinais que o Senhor Jesus fazia eram claros o suficiente para demonstrar a sua origem celeste, apesar de que algumas pessoas duvidaram. Diante disso, lá em João capítulo 7, versículo 31, diante dos sinais que Jesus havia feito, algumas pessoas foram forçadas a concluir dessa maneira. João 7, versículo 31, que nos diz assim: "E contudo muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito?" Esse sentimento deixa claro qual é o sentimento da multidão. Os sinais de que Cristo realizou eram suficientes para que eles crescem que de fato Jesus era o que dizia ser o Messias. Porém, algumas pessoas não acreditaram, sempre vai ser assim. Tem pessoas que são crédulas, acreditam, e tem pessoas que não acreditam apesar das evidências. Quando Jesus, por exemplo, curou aquele paralítico, imagina, um paralítico que não podia andar, a ciência, os recursos, os remédios, os tratamentos, as terapias, nada podiam fazer por ele. Jesus foi lá e restaurou a saúde do indivíduo de maneira que ele caminhava perfeitamente. Não seria esse um bom sinal para que eles acreditarem em Cristo? No entanto, no capítulo 5, versículo 16, nos é dito: "E os judeus perseguiram Jesus porque fazia essas coisas no sábado." Você se lembra da multiplicação dos pães e dos peixes? Pois muito bem. Jesus fez uma grande obra, 5 pães, 2 peixes, alimentou uma multidão de milhares de pessoas, milhares de pessoas, milhares de pessoas. Esse deveria ser um bom sinal para despertar a fé e a confiança daquelas pessoas. Depois que ele fez isso, houve uma grande discussão. Jesus falou assim: eu sou o pão que desceu do céu. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem vida em si mesmo. E aí aquela discussão fez com que as pessoas ponderassem, né? No capítulo 6, versículo 60, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Ou seja, o Senhor Jesus falou verdades duras, contundentes, mas falou, não escondeu, deixou claro acerca daquilo de quem ele é, de onde ele veio e qual é a sua função e missão nesse mundo. Esse discurso foi duro aos ouvidos de alguns. Aí o verso 66, à vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Olha que coisa interessante. Então você percebe que a multidão aqui está se dividindo acerca de quem é Jesus. Alguns permaneceram fiéis, outros não. Jesus até perguntou para os seus discípulos: e vocês não vão embora também? Pedro respondeu: mas para quem iremos, Senhor? Tu tens a palavra da vida eterna, né? Agora, o que dizer da ressurreição de Lázaro? Um milagre extraordinário. Quem é que pode fazer alguém voltar dos mortos? Somente Deus pode fazer isso, né? Lázaro estava morto há 4 dias.
aquela deveria ser uma evidência suficiente para que eles não tivessem mais nenhuma dúvida da origem divina de Cristo. No entanto, o verso 45 do capítulo 11 de João nos diz: muitos dos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Então, os principais sacerdotes, os fariseus, convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois viram os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação? Então você percebe que, diante daquele sinal da ressurreição de Lázaro, alguns creram, mas outros continuaram na sua conspiração para prender Jesus e executar Jesus, né? Nessa semana, a lição vai examinar a história de algumas pessoas que deram testemunho sobre Jesus, e em cada um desses incidentes são revelados alguns aspectos de quem Cristo realmente é, e juntos esses aspectos, eles nos dão uma compreensão mais profunda sobre Jesus, que é o verdadeiro Messias, Então você não perde por esperar o estudo dessa semana. Para aqueles que têm um coração voltado para Deus, pouquíssimas evidências são suficientes. Você se lembra de Natanael? Natanael foi lá, Felipe foi lá chamar Natanael: vem aqui, nós encontramos o Messias. Natanael foi até Jesus. Jesus falou assim: eu vi você sentado na figueira. E quando ele ouviu isso, ele logo disse: tu és o Filho de Deus, né? Tu és o Messias. Ele já acreditou. Mas olha só porque Jesus disse que o tinha visto debaixo de uma figueira. Porque assim, um coração crédulo não precisa de muitas evidências. Uma boa palavra de Deus já é o suficiente. Mas para o incrédulo, até ressuscitar alguém dos mortos não é suficiente. Talvez Deus fale para mim e para você o que falou para Tomé. Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Ou seja, acredite. Confie. Esse Deus é maravilhoso. Ele veio a esse mundo para nos dar vida, esperança, alegria. E eu e você estamos aqui, esperando que se cumpra em nós a promessa de Deus da vida eterna. Permaneça firme. Não caia para os lados diante das dificuldades, das tempestades da vida, mas olhe fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, até o final. Quando ele voltar, ele vai recompensar a sua fidelidade, a sua confiança e a sua fé. Ore comigo. Querido Pai Celestial, muito obrigado por sua bondade e misericórdia. Queremos lhe pedir que o nosso coração seja ligado ao teu, que haja em nós credulidade, confiança, fé inabalável no Senhor. E bem sabemos que é o Senhor que produz em nós essas coisas. Por isso pedimos que faça essa obra em nós, por meio do Espírito Santo e em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Aproveite bem o seu dia.